Esse é o canal Ótimo Juro, eu sou a Gabriela e hoje estou aqui para falar sobre um assunto polêmico no universo literário. Hoje eu vou falar sobre livros e leitores digitais. Bom, esse é um vídeo que eu já vi vários booktubers gravarem, eu já vi muita gente falando sobre isso. A minha opinião mudou bastante sobre esse assunto depois que eu ganhei um Kindle. Um dos prêmios do Concurso Literário Brasil em Prosa era um Kindle, então eu ganhei e eu fiquei me perguntando, o que eu vou fazer com um Kindle? Porque até então eu achava que eu nunca ia ler um livro em um leitor digital. Mas antes disso, antes de chegar aí nesse leitor digital versus livro físico, eu vou falar sobre algumas outras coisas. Então, muita gente fala que o livro físico vai acabar, né? Ou que os livros físicos estão acabando, ou que nós estamos vivendo o último suspiro do livro físico e todas essas coisas. Eu pesquisei um pouquinho sobre isso e, na verdade, eu já tinha ouvido em muitos lugares, muitas pesquisas, muitas estatísticas, dizendo que realmente o livro físico está com os seus dias contados. E eu acredito também que sim, eu acredito que a produção de livros físicos tende a cair nas próximas décadas. Eu não vou dizer nos próximos anos porque eu acho que isso é uma premonição muito drástica, né? Então eu acho que durante as próximas décadas, eu creio que sim, os livros físicos, a produção deles tende a ser menor mesmo. Por quê? Porque eu acho que com o passar do tempo, os e-readers têm se popularizado, as pessoas têm se acostumado a ler em um suporte eletrônico e custa caro produzir um livro físico, né? Toda a parte de impressão, de editoração, de ilustração e tudo mais que tem que ser feito com uma impressão diferenciada. Então isso sai muito caro para a editora, porque é uma capa que tem que ser impressa de um jeito X, é um miolo que tem que ser impresso de um jeito Y, é uma folha que se for assim ou se for assado vai fazer diferença e tudo mais. Então eu acho que isso é muito caro para a editora e transportar todos esses livros para todos os lugares que eles serão comercializados também é uma coisa que é muito caro para a editora. E essas coisas não acontecem no meio digital, né? Então eu acho que isso abate muito o custo e por isso eu creio que em um futuro distante a gente vai ver talvez a produção de livros físicos cair drasticamente até talvez, eu não sei, talvez chegue num momento que não se produzam mais livros físicos. Eu não acho que é porque as pessoas não gostam de livros físicos ou porque as pessoas prefiram e-readers. Eu acho que isso é um fator puramente comercial e é um fator puramente de lucro e quanto vai se lucrar com produzindo o quê, né? Então eu acho que é mais isso mesmo. E o mundo funciona desse jeito, infelizmente. Eu acho que isso tende mais pra produção mesmo, né? Porque eu acho que comércio é uma coisa que vai demorar muito pra gente ver não acontecer mais. Porque eu creio que o universo não vai virar um Fahrenheit 451 e as pessoas vão queimar todos os livros físicos, né? Então eu acho que comércio é uma coisa que vai ser muito difícil a gente ver não existir mais, né? Porque ainda hoje, tipo, em 2016, com livrarias online vendendo livros a R$15, ainda existem sebos e ainda existem pessoas que gostam de comprar em sebos. Então eu acho que o comércio dos livros, mesmo que num futuro distante não se produzam mais livros físicos, eu acho que as editoras têm muito estoque, as pessoas ainda tem muita gente que troca, que compra, que vai no sebo, vende um, pega outro. Então eu acho que o comércio é uma coisa que dificilmente vai acabar, porque sempre vai ter alguém com um livro físico disposto a comprar um outro ou trocar com alguém. Então por isso eu acho que, né, é mais uma questão de produção de coisas novas do que uma questão de encerrar vendas. Claro que tudo isso que eu tô dizendo, eu imagino que seja num futuro muito distante. Eu creio que se um dia a produção de livros físicos acabarem, a minha geração não vai viver pra ver isso. E acho que algumas próximas também não. Eu acho que isso é uma premonição, eu não sei, premonição não é uma palavra boa. Mas eu acho que isso é um chute a um longuíssimo prazo e acho que a gente não vai viver pra ver esse fim dos livros físicos. Eu resolvi trazer esse vídeo pro canal por quê? Exatamente porque eu tinha muito preconceito, sempre tive, com leitores digitais. Eu tenho um iPad e eu achava que eu poderia ler no iPad da mesma maneira que eu leio num e-reader. Tadinha. Mas não, obviamente não. Ler no iPad é uma coisa que às vezes facilita muito porque ele é móvel e tudo mais, só que não é ideal e na verdade é extremamente desconfortável. O que é muito diferente do que acontece no e-reader. Então eu me surpreendi muito quando meu e-reader chegou. Pra mim abriu um mundo cheio de possibilidades. Porque é muito prático, né? Então assim,
O meu preconceito foi vencido rapidamente e hoje em dia eu acho que eles convivem em perfeita harmonia, na minha opinião, e pelo menos na minha estante sim. É claro que tem uns prós e alguns contras, e isso é uma coisa que eu resolvi tentar levantar aqui também. Então, quais seriam os prós de um livro? Claro, ele tem aquela coisa do contato, né, que a gente tem ali, de você pegar, de você sentir, então eu acho que te deixa mais próximo, ao mesmo tempo que nada a ver, mas eu acho que te deixa mais próximo daquela história, porque você tá ali convivendo, é uma coisa de toque, é uma coisa de proximidade mesmo, que no Kindle fica um pouco mais difícil, na minha opinião. A presença do livro é uma coisa que é um pouco mais forte, porque você sente que você está lendo aquela história quando você tem o livro físico. Eu acho que é uma coisa meio boba, mas parece que você se sente mais lendo aquilo no livro do que num e-reader, porque você desliga o e-reader e acabou, e apagou. E o livro não, você põe ele ali, mas ele continua ali. Então aquela história tá ali, tipo, estou esperando você me terminar, estou te olhando, estou te olhando. Então é uma coisa meio assim, né? É aquela presença que fica ali, né? Inclusive na estante aquele monte, você não me leu ainda, né? Então eu acho que isso, e também um dos fatores que pra mim é o mais importante é a beleza, né? Não existe nada como uma belíssima edição, uma edição muito bem feita, uma edição bem preparada. Então eu acho que nada supera a beleza de um livro. Uma coisa que assim, é fato pra mim. Mas, por outro lado, a gente tem os prós do leitor digital, que é a praticidade. O leitor digital é muito prático. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu carrego o que eu estou lendo pra todos os lugares. Todo lugar que eu sei que eu vou ter que esperar 10 minutos pra qualquer coisa, eu levo um livro comigo. Então, às vezes, isso é meio inviável. Quando eu tava lendo Crônicas de Gelo e Fogo, era muito difícil carregar o que eu tava lendo, né? Tipo, não cabe na bolsa. Eu acho que isso, o e-reader tem, assim, disparado na frente do livro. Mesmo se você tá lendo um pocket e tudo mais, você tem que estar sempre marcando, carregando o marcador, carregando o livro, tomando cuidado pra não amassar na bolsa, pra não fazer orelha. Ainda mais eu, por exemplo, que sou perfeccionista demais com os meus livros. Então você tem que estar sempre aquele cuidado pra não estragar e tudo mais. E o e-reader não, você liga, já tá na página que você parou, você desliga, marca, nossa, top, é muito bom, isso é muito bom mesmo. Então é uma praticidade incrível, que você enfia na bolsa, tá ali, não pesa nada, isso é fantástico, não pesa nada. E às vezes, quando você pega aqueles talagadas, tipo Crônicas de Gelo e Fogo, você não acha posição pra ler, e aí ele fica ruim desse lado, aí fica ruim. Então isso é muito bom no leitor digital, porque ele é muito leve, O armazenamento é uma coisa assim, que cabe tudo ali, e infelizmente nos livros físicos chega um momento que não tem espaço, né? Chega uma hora que você vai fazer o quê com tudo isso? E só chega. Então assim, você tem que limpar, você tem que organizar, você tem que ter espaço pra caber o que tá chegando. E essa é uma vantagem incrível do leitor digital, porque cabe tudo ali, né? Então é muito prático. O que eu acho ruim no leitor digital é que, como ele é um eletrônico, mais cedo ou mais tarde ele vai ficar obsoleto, então isso é muito ruim. Tudo bem que eu acho que o leitor digital, o Kindle, por exemplo, você vai usar muitos anos antes dele ficar obsoleto, mas em algum momento ele vai. Então eu acho que esse é o problema dos eletrônicos, que as coisas vão lançando melhores, a todo momento vai lançar um modelo melhor do que o seu e tudo mais, e o seu vai ficando pra trás, aí se quebra, não tem assistência, esse tipo de coisa, e isso ainda é um problema. E um problema que eu também vejo no leitor digital ainda é que eu acho que alguns e-books são muito caros, porque eu acho que o propósito do leitor digital é ele facilitar para as editoras no que se diz respeito à impressão e transporte. Então, se você não tá gastando pra imprimir e se você não tá gastando pra transportar, não faz sentido você cobrar um preço absurdo num e-book. E isso ainda acontece muito, e eu vejo também alguns, principalmente na Amazon, né, que tem a plataforma de autopublicação, eu vejo alguns autores cobrando caríssimo por obras que estão publicadas só no meio digital, e eu acho isso meio complicado. Claro que a gente tem que valorizar o nosso próprio trabalho, o autor tem que valorizar o trabalho de escrita dele, mas eu acho que, infelizmente, é um fato pra mim, é um fato pra todos, eu creio que preço é um fator determinante na hora de você escolher um livro. Então, se alguém chegar pra mim e falar, nossa, livro tal é o melhor livro da minha vida, é sensacional, é perfeito, aí eu vou olhar, ele custa R$80. Aí eu sei de mais outros 10 que são muito bons, que custam 20. Com certeza eu vou ler todos os de 20 primeiro, e quando eu tiver dinheiro, talvez eu leia o de 80. Então a gente vive num mundo que tem muitas opções, a gente tem muitos títulos, muita coisa boa pra ser lida. Então o preço é um fator determinante. Então enquanto estiver caro, não vai ser lido.
Isso é fato. Eu prefiro colocar os meus contos na Amazon no preço mais baixo que a Amazon permite, para que mais pessoas tenham acesso a eles, do que tentar faturar um pouquinho mais e colocar num preço mais elevado e todo mundo vai olhar e falar, nossa, não, né? Então eu acho que isso tem que ser muito levado em conta também, porque é um fator que pesa ainda mais nesses tempos em que ganhar dinheiro não está sendo fácil. Uma coisa legal que eu tenho visto, um movimento, é que algumas bibliotecas já emprestam e-books, eu achei isso muito bacana. Acho que não no Brasil, mas tem algumas bibliotecas que já tem alguns aplicativos que permitem o usuário baixar o aplicativo, ele faz um cadastro e ele pode pegar um e-book por determinado tempo, e quando acabar o tempo, aquele e-book some do dispositivo dele e já está devolvido para a biblioteca. Eu fico imaginando, para os bibliotecários, assim como eu, a facilidade da vida que é você não cobrar devolução. Um sonho. Então eu acho que essa é uma prática que ainda tá um pouco devagar, principalmente aqui no Brasil, porque as pessoas têm muito preconceito, mas eu acho que tá engatinhando. E a minha opinião é que os dois suportes podem conviver perfeitamente em harmonia, perfeitamente em harmonia. Eu vejo que tem muita gente que tem muito preconceito com leitores digitais, que acha que não vai sentir o livro e que você não tá cheirando o livro e que você não tá pegando o livro. E eu tinha muito isso também, e eu me impressionei demais quando eu peguei um Kindle e percebi que também não é bem assim, a gente é um pouco conservador demais. Eu acho que dá pra todo mundo conviver bem, muito bem. E quanto a isso de os livros físicos acabarem e tudo mais, as pessoas ficarem muito aflitas com isso, eu acho que a gente vive um mundo de mudanças e as coisas vão andando, né? Então eu fico pensando que, imagina só quando os livros eram escritos à mão, e aí chegou uma pessoa e falou, olha, trouxe aqui um livro datilografado. Aí todo mundo, imagina, todo mundo, não, mas e a beleza da letra à mão? E aquela coisa que a pessoa fez uma obra de arte e escreveu ali, aquela coisa maravilhosa? Como que você vai jogar um trabalho fora desses para substituir por um livro digitalizado, datilografado? Então, quer dizer, isso já aconteceu em alguns momentos na história do livro e da escrita, e a gente superou, e a gente vive superando. Então eu acho que o Kindle, os leitores digitais, eles são só uma questão de superar alguns preconceitos, algumas barreiras, para serem aceitos também, porque eu acho que faz parte do futuro. E acho que nós não vamos viver para ver um mundo que não tenha livros físicos, então fiquem tranquilos quanto a isso. Então o que eu posso dizer aqui é para todo mundo superar os seus preconceitos e tentar aí um leitor digital, porque vale a pena. Em alguns momentos ele vale mais a pena do que o livro físico, como em alguns momentos o livro físico vale mais a pena do que o leitor digital. Essa é uma questão de equilíbrio mesmo. É um assunto até um pouco batido, mas eu fiquei com muita vontade de comentar e falar um pouco mais sobre prós e contras e tentar deixar a minha opinião o mais de lado possível. Espero que vocês tenham gostado. E na semana que vem tem uma resenha de um livro que eu quero muito conversar com vocês sobre ele. Não vou falar que livro que é ainda, mas espero vocês então na semana que vem. Se você ainda não se inscreveu no canal, não se esqueça de se inscrever para não perder nenhum dos meus vídeos. E se você gostou, não se esqueça de dar um curtir aqui para me ajudar na divulgação. E a gente se vê na semana que vem então. Tchau, tchau!